Os pés são um endereço, os pés de Jesus são um endereço que Jairo procura a fim de que salvação chegue à sua casa, a fim de que cura chegue à sua casa. Mais do que isso, a fim de que ressurreição entre na sua casa. Tudo isso Jairo vai conseguir aos pés de Jesus. Não é tão fácil quanto parece esse movimento. Eu costumo dizer que tem gestos, tem movimentos que aparentemente são muito simples, mas trazem consigo um significado muito grande. Quando você vai olhar, por exemplo, a história narrada dos hebreus, dos judeus, no livro de Esther, capítulo de número 6, você vai encontrar ali, por exemplo, um homem cujo nome era Mardoqueu, que passando um outro homem cujo nome era Amã, um príncipe medo-persa, a quem devia reverência, ou seja, todas as vezes que esse grão-vice, que esse príncipe passasse, era necessário que todos aqueles que estivessem diante dele fizessem um sinal de reverência, inclinando a sua cabeça. Não precisava necessariamente espalmar as mãos no chão, era uma coisa simples, era uma inclinação de cabeça em direção aos pés, a fim de reverenciar, mostrar honra e respeito. Mas o texto vai dizer que aquele homem que se chamava Mardoqueu não fazia isso. Inclusive os outros judeus ficavam irritados com ele, porque o gesto era muito simples, como quem diz, não custa nada, por que você não faz? Mas a palavra de Deus vai dizer que Amã era um homem mau. A própria Esther vai usar Amã como personificação da própria maldade, tipologia do próprio diabo. Ela vai dizer este mau Amã, porque ele queria exterminar todo o povo de Deus. Ocorre que quando ele passava, Mardoqueu não se dobrava, e o gesto era tão simples, contudo ele não fazia, porque Mardoqueu era uma das poucas pessoas com esse nível de sensibilidade, de entender que gestos pequenos trazem grandes significados. E como ele era mau, ele não respeitava, ele não tolerava, né? E é interessante porque o gesto parece simples, mas o significado dele é muito grande. É como isso que está acontecendo no capítulo 5. Não parece tão difícil aproximar-se aos pés de alguém, sobretudo quando você precisa. Não parece tão impossível se humilhar diante de alguém quando você está diante de uma solução. O movimento, na verdade, é muito rápido. Você consegue fazer isso cronometrado, tanto para quem tem dificuldade ou não, de 2 a 5 segundos. Como é que pode uma vida inteira, de repente, ser decidida com segundos que vão de 2 a 5? Não parece tão difícil. Só que, na verdade, o que Jairo está fazendo é o que eu acabei de narrar aqui. O gesto parece muito simples, mas o significado é muito grande. Muito grande por quê, irmã Camila? Porque a fama de Jesus já percorria Jerusalém e as cidades circunvizinhas a Jerusalém. Ocorre que Jesus, na extensão de 3 anos e meio de ministério aqui na terra, realizava prodígios e maravilhas aonde quer que ele passava. E sem que houvesse nenhuma promoção, nenhum patrocínio, as obras falavam por ele. Ou seja, Jesus era alcançado e ele era conhecido até onde ele ainda não tinha pisado. Porque as pessoas comentavam as suas obras e falavam de tudo que ele fazia. Quando as nossas obras forem maiores do que as nossas palavras, não vamos precisar falar de nós, elas se anunciarão por si. É como diz Provérbios, a mulher que teme ao Senhor será louvada nas portas. Quando o nosso ministério alcança esse nível de maturidade, quando a nossa vida pessoal e o nosso testemunho alcança esse nível de maturidade, nós não precisamos falar nada. Se manifesta na nossa vida o que o apóstolo Paulo disse, que deveríamos ser carta escrita, e não só escrita, mas também aberta para ser lida por todos aqueles que vêm. Ocorre que a fama de Jesus já se alastrou. E como é que seria diferente? Alguém que chega no final do casamento e multiplica, mais do que isso, transforma a água em vinho. Alguém que chega num tanque e diz ao paralítico, levanta, toma a tua cama e anda. E imediatamente o homem levanta e anda. Alguém que se encontra com um leproso, ele está descendo do monte, o leproso vai subindo para diante dele e diz, se tu quiseres, tu podes me limpar. Ele diz, eu quero, e o moço é limpo na hora. Como Jesus não ficaria tão famoso em tão rápido tempo
tempo entre todos eles. Jesus era alguém que aonde passava, o texto diz que afluía uma multidão de pessoas. Essa multidão de pessoas queria tocar, queria chegar perto dele, ou ainda que não o tocasse diretamente, bastava estar no recinto ou no lugar que Jesus ia passar, porque o texto diz que aonde ele passava, a todos ele curava, manifestava o seu poder. Eu acho lindo, Jesus diz assim: o Pai está sempre comigo, porque Ele sabe que eu faço tudo o que lhe agrada. Tudo que Jesus pedia, o Pai concedia. Nele está a manifestação de toda a vontade de Deus. Só que Jesus queria curar ainda mais pessoas. Jesus queria abençoar a vida de ainda mais pessoas. E por causa disso pedia segredo a essas pessoas, a manifestação de cada milagre. Ele dizia: não conteis a ninguém, não fala que eu fiz isso. Mas quem que sendo abençoado pelo Senhor consegue não contar o que Ele fez? Imagina o filho da viúva de Naim. Imagina a viúva que estava levando para o sepultamento seu filho. Está um menino morto deitado no esquife, o povo carregando ela, chorando. De repente Jesus só passa. Tocou no morto? Não, porque Jesus não toca no morto. O que ele fez? Tocou no esquife. Mas ele tem tanta vida que passou vida para o esquife. O esquife passou vida para o menino e o menino ressuscitou. Jesus diz: não conta, mas quem é que aguenta? Você volta para casa com o menino que estava sendo levado no esquife para o sepultamento, e agora o menino volta andando para casa contigo. Os outros vão dizer: como é que foi o velório? Que velório, menina? Tu não está vendo o garoto aqui do meu lado? Meu Deus, como é que foi isso? O homem chamado Jesus passou na marcha fúnebre, e se de um lado vem o pranto, do outro vem o sorriso. Se de um lado vem a amargura, do outro lado vem o contentamento. Se de um lado vem a morte, do outro lado ele vem e traz a vida. Tocou no esquife e levantou o menino. Como é que não conta? As obras de Jesus são tão grandes que o que as pessoas não contam, falam por si. Imagina Lázaro na padaria, comprando pão de manhã. Precisa dizer: eu sou Lázaro? Quem é esse? O irmão da Marta. O irmão da Marta morreu, olha aí, comprando pão. Como é que pode isso? Depois de 4 dias chegou. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Aonde ele passava era isso. Tem um corinho de fogo que todas as vezes que eu falo isso de Jesus eu me lembro dele. Esse corinho dizia assim: e quando Jesus chega não tem pra ninguém, pavio apagado acende também. Ninguém impede a ação sobrenatural de Jesus. As pessoas estão percebendo que Jesus cura. As pessoas sabem que Jesus livra. As pessoas sabem e reconhecem, muitas delas, que Ele é o Filho do Deus vivo. Por causa disso e por causa dessa fama, vem também a contrariedade dos sumos sacerdotes. Vem também a contrariedade dos judeus, dos saduceus. E eles começam a conspirar buscando ocasião para matar Jesus. Mas eles não fazem apenas isso. Eles também provocam uma intimidação no meio do povo. Porque eles não querem apenas que Jesus seja capturado, eles querem também frear o poder de atração que Jesus promove enquanto está vivo. Então, para isso não basta apenas cercear Jesus, eles também precisam cercear o povo. Então o que é que eles fazem? Começam a lançar um edito entre as sinagogas e começam a popularizar a seguinte informação entre os judeus: todos aqueles que professarem ser Jesus o Cristo, ou seja, o Filho do Deus vivo, serão expulsos da sinagoga, serão extirpados da cultura judaizante, ou seja, considerem-se quebradores da lei, quebradores dos princípios. O sacerdote não vai aceitar a sua oferta, o sumo sacerdote não vai mais te receber diante dele, você não receberá mais o perdão dos seus pecados. E eles começam a propagar isso para atemorizar o povo em nome de Deus, fazendo uso da manifestação do Filho de Deus. Quem professar agora ser Jesus o Cristo vai perder o status, vai perder a sinagoga, vai perder a oportunidade de fazer tudo que fazia antes. Por isso eu digo que estar aos pés de Jesus nos dias de Lázaro já não era nem um pouco fácil. Por mais simples que fosse o gesto, o significado estava reverberando em Judeia, Samaria. O significado estava gritando
dentro de Jerusalém. Os sacerdotes estavam apavorados com a propagação do reconhecimento de que ele era o Messias, ao ponto em que Jesus vai curar um cego de nascença. E quando chamam ele para interrogatório, vão perguntar: como é que você foi curado? Ele diz: o homem chamado Jesus jogou lama, eu joguei água e vi. Aí disseram: não acreditamos em ti. Chama o pai e a mãe. Pai, mãe, esse menino é cego desde que se nasceu? Sim. Esse homem é cego desde que nasceu. Ele é seu filho? Sim, ele é o meu filho. E como é que ele foi curado? Os pais respondem: pergunta para ele porque ele tem idade. E o texto vai dizer: e diziam isto porque não queriam ser expulsos da sinagoga. João 9. Porque já havia sido dito entre os judeus que quem dissesse ser Jesus o Cristo seria expulso, seria extirpado. Aí você diz: irmã Camila, o que isso tem a ver com Jairo? Isto tem tudo a ver com Jairo. Por quê? Porque Jairo não era uma pessoa comum como eu e você. Jairo era um principal da sinagoga. Jairo era o presidente de um campo. Jairo escolhe quem prega. Jairo escolhe quem canta. Jairo define a oferta da tesouraria. Jairo decide os dias de culto. Jairo trabalha na liturgia. Jairo dirige o trabalho. Jairo diz que dia tem e que dia não tem. Se eu fosse falar nos dias de hoje, no campo eclesiástico, Jairo manda prender, Jairo manda soltar. Quem é Jairo? Jairo é alguém que é principal num tempo aonde a religião está ficando maior do que o seu significado. Jairo é presidente, Jairo é principal, melhor dizendo, numa época aonde os rituais são mais importantes do que o seu significado. Jairo vive um tempo de gesso. Jairo vive um tempo onde você tem poder, mas não pode usar, porque você é manipulado pelos outros poderes que governam com você. Jairo é alguém que, se fosse no sistema político nos dias de hoje, jamais poderia fazer o que chamamos de política independente. Jairo, eu vou trocar bem para miúdos e vou tentar começar a falar bem rasgado, que é para ninguém ter particular interpretação, mas entender do jeito que eu estou falando. Jairo tem muitos seguidores. Jairo é quem é por causa de sua popularidade. Jairo tem acesso a muitas casas. Jairo tem acesso a áreas do governo romano. Jairo não entra só na casa de judeus. Jairo também é bem-vindo entre romanos. Jairo transita no Sinédrio. Jairo também está conceituado diante de César, mesmo sendo judeu. Jairo tem mais de 1 milhão de seguidores. Jairo é muito curtido. Todo mundo tira uma foto com Jairo. Jairo é patrocinado. Jairo recebe para fazer obras. Jairo está muito bem. E o problema é que a opinião pública te promove, mas também te manipula. E qual é o problema aqui? O problema é que Jairo já reconhece Jesus como filho de Deus. E isso está claro no texto. Só que ele não pode manifestar qual é a razão de sua fé. Por quê? Porque em Jesus ele não vê meios de sustentar tudo que ele tem antes de ter conhecido a Cristo. Só que em Jesus ele também vê o que nunca conheceu, mesmo entrando na sinagoga todo dia. E agora começa o dilema: o que fazer? Cumprir Mateus 17, versículo 24: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Eu acho lindo porque Jesus diz assim: portanto vos digo que qualquer que me seguir para ganhar, já perdeu. Ele está dizendo: quem quiser vir para ganhar, já perdeu mesmo que chegue. Aí ele diz assim: mas qualquer que perdendo por amor de mim para me seguir, ele diz: já ganhou antes de chegar. Pois vos digo que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, se em troca disso ele perder a sua alma. De que vale o patrocínio? De que vale a promoção da opinião pública? De que vale os seguidores? De que vale o dinheiro? De que vale a fama? De que vale o status social? De que vale a presidência de uma empresa? De que vale a popularidade dentro de uma região? Se o pagamento disso for a paz da minha alma, se o pagamento disso for a minha alma,
ser consumida onde o fogo não apaga e o verme não morre. De que vale? O que é que pode pagar isso? Jairo agora vai entrar num dilema, mas só que tem uma coisa: Jesus sabe colocar a gente dentro de circunstâncias aonde Ele nos impele a fazermos a escolha certa. Oh meu Deus do céu, olhe para alguém e diga: Jesus está te levando para a escolha certa. Você está indeciso sobre o que fazer, mal resolvido em que decisão tomar, e Jesus trouxe aqui você para te dizer: vou te colocar numa circunstância, mas não vou te deixar sozinho não. Eu vou te mostrar que eu sou a escolha certa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Oh, aleluia! Sabe o que acontece? A filha de Jairo vai ter uma enfermidade que vai conduzi-la à morte. A menina começa a ficar enferma. E tem uma coisa, irmãos, tem uma coisa: Jairo já reconhece que Jesus é o Senhor, mas não pode confessar isso publicamente. Isso faz de Jairo um crente, mas não faz dele um salvo. Ser crente não faz de você salvo, mas ser salvo te torna um bom crente. Mas Camille, para ser salvo, o que eu preciso fazer? Jesus disse: crê com o teu coração e confessa com a tua. Muita gente está aqui igual Jairo, crê, mas na hora de confessar com a boca fica no lugar e diz aí: eu vou ficar aqui. Deus sabe. Sabe, mas não concorda, porque não foi igreja, não foi dogma religioso, não foi cristianismo, nem no evangélico, nem no catolicismo que promoveu isso. São palavras de Jesus. E Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que se envergonhar de mim diante dos homens. Por que Jesus não diz não crê? Jesus diz se envergonha. Por que crê? Se segue Jesus é porque crê, se ora a Jesus é porque crê, se medita na palavra é porque crê. Se vem para a igreja na quinta-feira à noite, você crê. Crê. Mas Camila, eu estou afastado. Que maneira afastado? Que maneira afastado? Você canta as músicas que a gente canta, a gente ora, você fecha o olho. Ai, irmã Camila, eu estou desviado. Você é o desviado mais crente que a gente conhece. Desviado é o diabo que não pode voltar. Você está aqui toda quinta-feira. Deus te trouxe aqui para te dizer que você crê, você crê. E olha o que Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Aí ele diz assim: mas aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, diz o Senhor, eu também me envergonharei dele diante do meu Pai que está no céu. Por que Jesus não fala de fé, mas fala de vergonha? Porque nós estamos aqui porque cremos, mas não confessamos porque temos. Qual é o problema da vergonha? A vergonha é manipulada pela opinião pública. E a opinião pública, o patrocínio, o status social, o que vão pensar de mim, o que vão dizer de mim, ele pode ser bom enquanto te promove alguma coisa, mas você está chegando num ponto da sua vida onde tudo que é opinião pública, tudo que as pessoas olham, dizem ou pensam de você, de repente serão reputadas a nada. Por que eu digo isso? Porque Jairo não se curvava diante de Jesus enquanto ele pensava que tudo estava sobre o seu rigoroso controle. Só que ele percebeu que opinião pública não salva a filha dele, opinião pública não tira ela do leito, opinião pública não impede a morte entrar na minha casa, opinião pública não determina quanto tempo de quimioterapia eu vou fazer, opinião pública não diz para onde a minha alma vai, se para o céu ou se para o inferno. O que pensam de mim nunca pagou as minhas contas, o que dizem a meu respeito nunca colocou comida na minha geladeira, mas talvez tem alguém aqui que esteja ligado às pessoas mais intrinsecamente como Jairo, mas para elas eu também tenho uma palavra. Talvez tenha alguém aqui que esteja preso dizendo: irmã Camila, eu não posso porque é isto que paga a minha conta, eu não posso porque eu tenho que receber tal pensão, eu não posso porque eu vivo disso, eu não posso porque eu vivo daquilo. Eu não vou dizer o que você tem que fazer porque não tenho autonomia para isso, mas vou te fazer apenas refletir. O patrocínio te dá a cama, mas só Deus te dá o sono. O patrocínio te dá o carro, mas só Deus te dá uma direção. O status pode te dar uma casa, mas só Deus te ajuda a construir um lar. As marcas te dão sapatos, mas quem te coloca de pé é Deus. Afinidades unem pessoas, mas só Deus eternamente
te dá roupa, mas só Deus te dá cobertura. Tem gente pensando que está com tudo e não está com nada. Tem gente que não está com nada e está alegre porque já percebeu que não tendo nada possui tudo.